queda na desigualdade de renda de 2001 para 2004? São uma série de fatores. Quer dizer, em primeiro lugar, preciso dizer que tem anos diferentes. Você tem anos de 2001 a 2003, onde a desigualdade caiu médio, muito até para a série histórica, mas não caiu tanto quanto em 2004, e em 2005 ela cai pouco em relação aos últimos anos. O que explica são uma conjunção de fatores. O principal, em termos gerais, é um certo aumento da aversão à desigualdade da sociedade brasileira. A sociedade brasileira está fazendo opções, seja pelos governos, ou seja, enfim, pelas decisões privadas, por menos desigualdade. Da mesma forma que a sociedade brasileira tinha alta desigualdade, porque ela tem uma certa tolerância com desigualdade. Então, uma primeira interpretação é que baixou a tolerância da desigualdade da sociedade brasileira em relação à desigualdade. Agora, qual foi a forma que ela conseguiu expressar essa vontade de reduzir a desigualdade? Em primeiro e mais importante é o aumento de programas sociais focalizados, voltados para os pobres, a começar, em 2001, você tem a expansão de programas como Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, pelo Fernando Henrique, e que depois é seguida, após o interregno do Fome Zero, o governo volta a esse sistema de políticas focalizadas de pobreza, com a adoção do Bolsa Família. Então, Bolsa Família, eu diria que é a grande estrela que sobe na política de combate à desigualdade. A estrela que se apaga, na minha opinião, é um pouco polêmica, eu acho que é o salário mínimo. E eu acho que o exemplo de 2005 é um exemplo importante, em que mostra, quer dizer, em 2004, quando a desigualdade caiu muito, o governo só basicamente aumentou o Bolsa Família e não aumentou o salário mínimo. Em 2005, quando ele decide fazer as duas coisas juntas, a desigualdade cai pouco. Então, na minha opinião, não é certamente a opinião média, né, das pessoas, mas eu acho que o salário mínimo deveria ser a política de combate à desigualdade, que deveria ser menos utilizada no futuro, porque ela atinge menos o pobre e ela não pode ser revertida depois até por cláusulas constitucionais. Uma vez que você aumentou o salário mínimo, isso não é mais tirado da economia, alguma coisa que está dando R$350, está aumentando a renda de quem já tem R$350, ao passo que você poderia aumentar a renda de quem não tem uma renda muito mais baixa, por exemplo, a criança que recebe R$20, enquanto o aposentado que recebe 350. Nada contra o aposentado, mas tudo a favor das crianças pobres, que são, na verdade, o grande bolsão de pobreza no Brasil. A questão de foco e de custo, é isso? Exatamente, foco e custo, ou custo-benefício, né? O custo fiscal e o benefício em termos de redução de pobreza da Bolsa Família é 2,5 vezes melhor do que o salário mínimo. Ou seja, R$1 que você gasta com Bolsa Família, você reduz 2,5 vezes mais a pobreza do que o mesmo real gasto com o salário mínimo. Ou seja, a gente está falando de 20% ou 30% maior, a gente está falando de 150% melhor. Tá, e só para a gente terminar esse assunto de Bolsa Família, você falou que para continuar o combate efetivo não seria o ideal aumentar o número de benefícios, né? E seria aperfeiçoar o programa. Por que isso, professor? Isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que o governo acabou de atingir a meta anunciada alguns anos antes. Acho que anunciar metas é alguma coisa importante. Agora, você está num vácuo, quer dizer, qual é o próximo desafio? Eu acho que o próximo desafio não é aumentar a quantidade de beneficiários. Eu não acredito em renda mínima universal e condicional. A gente já tem 39% do PIB de carga tributária. A sociedade brasileira não aguenta mais imposto, tem que gastar melhor. Gastar melhor é aumentar a qualidade dos programas, e o Brasil, como gasta muito mal na área social, tem muito espaço de melhora. Acho que o Bolsa Família foi um grande avanço, mas junto com o surgimento desse novo regime de política social, que é o Bolsa Família, o Brasil continua expandindo o antigo regime, que é um regime menos anti-desigualdade. Então eu acho que o Brasil tem que fazer uma opção pela melhora da qualidade, e qualidade que eu digo, focalizar mais nos mais pobres dos pobres, e de outro, tentar transformar a vida desses pobres. Acho que o Brasil já cumpriu a primeira parte do trajeto, que é mirar nos pobres e atingir aos pobres, fazer as políticas chegar aos pobres. Falta
separar o joio do trigo, fazer políticas para os pobres, e 2, transformar a vida dessas pessoas, ou seja, pensar nas chamadas portas de saída da pobreza. É importante citar que nos últimos anos houve uma melhora importante na geração de emprego do Brasil. Eu diria que é o segundo ponto a ser destacado, além da redução da desigualdade, a geração de emprego e emprego formal, o que dá um certo otimismo em relação ao futuro dos indicadores sociais no Brasil, que são indicadores mais sustentáveis. É muito melhor a pessoa estar gerando a renda do que essa renda está sendo transferida pelo Estado, apesar disso ser necessário em muitas circunstâncias. Um dado que eu gostaria de chamar a atenção, que aparece na última PNAD, é o crescimento. Quer dizer, segundo a PNAD, a economia brasileira cresceu por brasileiro 6,6% no ano passado. Ou seja, a gente está vivendo um ritmo de crescimento indiano, de país emergente, enquanto os dados do PIB per capita falavam em crescimento da ordem de 0,83% per capita. Ou seja, acho que a nova PNAD lança dúvida em relação a 2005, se estamos no Haiti ou se estamos na Índia. E eu acho que os dados mostram que, acho que a hipótese de que estamos crescendo mais do que estávamos crescendo é bastante plausível, e acho que de qualquer maneira acho que é uma questão importante para ser debatida. Marcelo, só mais uma pergunta, pergunta que eu já te fiz antes. Quem foi melhor para os pobres, o Lula ou o Fernando Henrique? Quem foi o melhor para os pobres? Eu acho que o Fernando Henrique ele fez políticas mais horizontais, afetando todos os brasileiros, então ele foi melhor para os pobres dos brasileiros. Enquanto, já no final do governo Fernando Henrique, os 2 últimos anos, o surgimento do Bolsa Escola, Bolsa Família, e aprofundando muito no governo Lula, você se preocupou mais com os brasileiros pobres. E isso reflete essa redução de desigualdades. Então, acho que o Brasil está fazendo políticas desde o final do governo Fernando Henrique de redução de pobreza. Há que se lembrar também as grandes obras da gestão do Fernando Henrique, a estabilização da economia, universalização do ensino fundamental, são plantações de longo prazo, que está se colhendo alguns resultados agora. Então, é um pouco, talvez, essa redução de pobreza que a gente está colhendo agora, talvez o Fernando Henrique não seja pai dela, mas talvez seja o avô dela, né? Então eu acho que é importante, eu acho que um pouco essa discussão de quem é o pai dos pobres, o pai da redução da pobreza, é uma discussão difícil de ser respondida, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que a grande vitória que houve nessa última mudança de governo, apesar das incertezas, foi que houve uma continuidade não só da política econômica, como da política social. Continuidade com melhora em vários sentidos, principalmente na política social. A miséria teve a maior queda em 2005? Teve a maior queda da década. É importante dizer que 2005, um pouco retornando essa coisa do Haiti ou Índia, significa o seguinte: se a gente estiver na Índia, como os dados da PNAD indicam, a pobreza no Brasil foi o melhor ano dos últimos 10 anos, só perde para o biênio do real. Então, quer dizer, basicamente o que a pesquisa mostra é que as 3 últimas PNADs é um segundo real em redução de desigualdade e principalmente redução de pobreza. Na verdade, o real não foi muito intensivo em redução de pobreza, de desigualdade. Foi mais intensivo em crescimento. No período recente, a gente tem uma redução de desigualdade mais forte, e que eu acho que é a marca. Eu acho que a década atual é a década da redução da desigualdade. Eu acho que isso é uma bandeira importante o Brasil perseguir, o Chile está perseguindo isso, toda a discussão presidencial se voltou para a redução da desigualdade, e eu acho que nessa campanha presidencial que eu tenho visto um foco muito maior em desigualdade do que eu vi há 4 anos atrás. E não é à toa que a desigualdade está caindo, porque, quer dizer, a desigualdade não é um agente externo, é um agente interno da sociedade. Então isso reflete essa redução da desigualdade, uma maior disposição da sociedade brasileira de combater essa chaga. Agora, quanto caiu a miséria de 2004 para 2005? De 2004. Ela caiu 10,3%. Tem um gráfico, não tem, acho que não tem. 10,3%. De 2005 para 2004, 2005, uma queda de 10,3%.
Antes disso, uma queda anual, assim, foi a maior? Tinha sido Foi a maior, foi um pouco maior que a de 2004. Excelente. Foi um pouquinho maior. 10,36 ou 30? Não, o de 2004 foi 9 e poucos por cento. Porque foi 19 dos dois, um foi 10, outro foi 9%. Então foi a maior queda anual na última década. Foi o melhor ano dos últimos 10 anos. Quer dizer, só perde então para a virada do Plano Real. Plano Real, exatamente. E, inclusive para os pobres foi o melhor ano da década, né? E para a classe média e para a classe alta. Quer dizer, na verdade, para os pobres não é tão diferente em relação a 2004. O que é diferente é para a classe média e para a classe alta. Então, 93, 94 teve a maior queda, que foi superior a isso. 93 a 95. 95.